Falando sobre a sua licenciatura e mestrado, e próprio doutorado em que estás hoje, pode nos falar um pouco sobre as suas experiências acadêmicas? O que é que tem pesquisado? Que tipo de experiências estás a ter? E neste momento, o que é que estás a trabalhar? Bem, Os teus temas de sim, estudo? vou começar na graduação, né? Na minha graduação, eu pesquisei diversidade linguística, tema do meu trabalho, diversidade linguística na unidade linguística. Por que diversidade linguística na unidade linguística? Eu falo isso porque, por exemplo, nós temos diversidade linguística, várias línguas, porque panorama sociolinguístico guiné de forma bem diversificada. Nós temos diversas línguas étnicas. Então, essas línguas étnicas é uma diversidade. Então, na unidade linguística, justamente porque é por meio da língua guinense, o crioulo guinense nesse caso, que consegue albergar, consegue relacionar todas essas línguas no sentido de fazer com que diferentes pessoas de diferentes etnias se entendam por meio da língua guinense, o crioulo, nesse caso. Então, o crioulo é um laço harmônico, entre aspas, né, para a diversidade linguística. É claro que devemos falar da etnicidade, é muito importante. Só um adendo, eu fico um pouquinho triste e ao mesmo tempo eu percebo que muitas pessoas cometem incongruência no sentido de dizer que não podemos dizer que nós pertencemos a X etnia. Não, eu não sou mandinga, eu sou guineano. Não existe isso. É muita falta de noção dizer isso. Porque valorizar uma língua, uma identidade, não apaga a outra, não anula a outra. Uma coisa, eu sou da etnia Balanta, eu me orgulho disso, mas isso não apaga a minha identidade guineense, de modo algum. Aliás, lembramos que a língua Balanta antecede a língua guineense, que é crioulo. Nós convivíamos em comunidades diferentes, Balantas, Fulas, Filupos, Mancanhas, Mandinga, enfim, antes da existência de língua crioulo guinense. Lembrando que a língua crioulo é uma fusão de línguas étnicas com a língua do colonizador, que é a língua portuguesa. Então, nós, de modo algum, não podemos nos orgulhar da nossa pertença étnica, de modo algum. É saber lidar com essas questões e não deturpar a informação, como muitas pessoas relatam. Não, você não pode dizer que é da etnia Balanta ou é Fula, não sei o que. Isso traz uma má imagem. Não traz, de modo algum. Quem é Balanta, ao mesmo tempo, é guineense. Então, é justamente com base nisso, Avelino Vaz, que eu trabalhei a minha monografia, mas também eu peguei a língua guinense como um centro, um norte da minha pesquisa. Por quê? Porque eu trouxe diversos gêneros discursivos, começando de Dumbai, começando de Manjuandare, começando das músicas literárias, alguns agrupamentos, na verdade, músicas tradicionais, né? Digamos assim. E essas músicas tradicionais são, ao mesmo tempo, músicas literárias. Eu vou trazendo também as questões enlaçadas a provérbios, porque provérbios, de certa forma, demarcam e projetam o nosso olhar de modo indireto sobre a nossa convivência. Então, eu peguei essas questões e relatei dentro da minha monografia, trazendo diversos gêneros discursivos e diversas línguas, discutindo por meio da língua guineense, que é crioulo, mostrando como a língua crioulo participou bastante significativamente no processo da luta armada, por exemplo, como conseguiu criar um laço entre diversas pessoas pertencentes a etnias diferentes, com vista a projetar uma luta harmônica, uma luta justa, com intento a expulsar o regime colonial no país. É basicamente isso que eu trabalhei. É claro, dentro da minha monografia, hoje em dia eu falo, olha, talvez eu podia percorrer esse caminho, eu podia deixar de fazer isso, mas é um processo de amadurecimento quando nós nos encontramos na graduação. Já no mestrado, eu fui afunilando a minha pesquisa, tendo o objeto
de investigação, o ensino de português, no contexto guinense. E eu trabalhei com os professores de ensino secundário. Então, eu investiguei, lancei alguns questionários, procurando saber o que eles acham do ensino, o que ensinar para eles, por exemplo, que tipo de metodologia que eles utilizam para ensinar. Então, eu fui lá justamente para saber diretamente qual é a concepção de linguagem que eles têm, com que concepção de linguagem que eles se identificam. Essa concepção de linguagem que eles se identificam, será que é voltada ao ensino tradicionalista, ao ensino mais estrutural? Ou seja, se nós falamos de ensino tradicionalista, é aquele ensino começado pelo Dionísio de Trácia, século V ou século II, se não me engano, antes de Cristo, lá na Grécia, que começou ao ensino da gramática tradicional, na qual, por exemplo, a questão do ensino diz respeito à tradução de pensamento, ou seja, o ensino é voltado mais à questão, a pessoa, quem sabe falar, quem sabe escrever, é porque traduz o seu modo de olhar aquilo. Então, eu rachei, fui a outro ensino também, mais voltado às questões estruturalistas da linguagem, mas levar a questão de descrição da linguagem. Depois eu fui à questão interacional. Basicamente, já no doutorado, eu estou estudando ensino e aprendizagem de língua portuguesa no contexto guinense, sobretudo no ensino básico, primeiro ciclo, segunda fase de primeiro ciclo, isto é, terceiro e quarto ano. Então, ali eu estou procurando investigar de forma mais alargada concepção de linguagem de professor, concepção de sujeito, concepção de ensino de língua e por meio de análise de discurso, levando a questão de análise de discurso russo, pegando teórico meteorológico, os estudos do Círculo de Bakhtin, o que eu não quis fazer no mestrado. Lembra que o professor Marco Vilarte nos convidava para participar do seu grupo. Eu fugi, mas aqui no doutorado acabei me adentrando dentro dessa questão. E eu estou amando, realmente. Eu estou amando. E quem é o orientador agora, Theo? Agora é Rosângela Ames Rodrigues. Ela é especialista de Bakhtin. Nossa, é uma, digamos, entre aspas, deusa na universidade, né? E no Brasil também. Ela é uma referência sobre o ensino ou sobre os estudos bakhtinianos. Depois manda-me alguma coisa dela para eu ler. Okay? Oh, não conheço. Vou procurar alguns textos, aí eu compartilho contigo. Ela é muito... E em que fase está a tua pesquisa de doutoramento? Quais são as perspectivas de defesa da tese? Olha, se tudo correr certo, né? Eu acredito que até final deste mês, para o início de primeira semana de outro mês, digamos assim, eu vou terminar a minha escrita, porque restam apenas 3 sessões. Hoje, se eu sentar aqui para trabalhar, eu acho que vou terminar uma sessão. Restariam 2 sessões, porque, digamos, eu estou na fase final. Estou analisando os dados. Estou analisando os dados da minha investigação. Já estou no último capítulo. E até final de outubro, a início de novembro, se Deus quiser, eu defendo. Se tudo correr como eu planejei, eu vou defender. Mas a minha pesquisa já está na fase final e estou amando nessa fase. Porque eu quero ser primeiros a ler depois, assim que depois da defesa. Assim que eu terminar e enviar para a biblioteca e for publicado, eu te encaminho a minha pesquisa, com certeza. Por favor. Yeah.